Olá, boa tarde. O Band Cidade de hoje começa falando sobre segurança pública. A aproximação das festas de fim de ano sempre traz uma preocupação para quem mora nas grandes cidades devido ao aumento das ocorrências como roubos e furtos. Em Manaus, a sensação de insegurança cresce a cada dia. Neste fim de semana, clientes foram surpreendidos por assaltantes em um restaurante em uma área nobre da cidade. Na noite de ontem, comerciantes e clientes também foram vítimas de bandidos armados em duas ocorrências, uma na Zona Norte e outra na Zona Sul. E o medo da violência também vem acompanhado da falta de policiamento, relatada por quem já precisou de ajuda. Mês de dezembro, período de grande fluxo de pessoas nas ruas e de dinheiro entrando no comércio. No centro de Manaus, o policiamento foi reforçado para evitar assaltos, mas a audácia dos bandidos é tanta que os roubos continuam. Esperar isso aí, é muito roubo aí. A gente está parado do ônibus aí. Puxou o meu cordão, aí eu fui atrás da polícia para ir atrás do ladrão, mas não resolveu nada. Quem precisa sair de casa diz que não fica à vontade para fazer as compras de fim de ano. Até para você puxar qualquer coisa, fazer qualquer uso de um celular, puxar dinheiro para pagar alguma coisa, eu particularmente não me sinto seguro não. Bastante perigoso aí, a gente precisa de mais policiamento aqui nas ruas para ter mais a segurança do povo que está fazendo compra aqui, principalmente agora nesse período do ano, né? E não é só no centro de Manaus que a violência tem deixado a população assustada. Vinícius conta que no último fim de semana foi vítima de um assalto enquanto jantava com amigos neste restaurante, no conjunto Vieira Alves, uma das áreas mais nobres da cidade. Os bandidos entraram e aí logo eles puxaram a arma e foram para a mesa da frente. Levaram, acho que R$1.000 da pessoa que estava na frente, depois foram para a nossa mesa. Após o fato, esta jornalista, que também estava no local, postou um desabafo em uma rede social da internet. Ela reclama da falta de segurança na cidade. Eu fico perguntando, onde está a segurança nessa cidade? Nesse dia nós não vimos uma viatura da polícia. A polícia chegou aqui, 15 ou 20 minutos depois do ocorrido. Na noite passada, os frequentadores deste bar, localizado na zona sul de Manaus, sofreram um arrastão. Uma das clientes, que prefere não mostrar o rosto, diz que a ação dos assaltantes foi rápida. A gente só viu na hora que eles saíram puxando o celular, foram de mesa em mesa, foram até dentro do bar, e foi muito rápido mesmo. Não deu para perceber. Quando a gente viu, eles já estavam lá fazendo uma limpa em todo mundo. Na noite desta segunda-feira, essa loja de conveniência, localizada em um posto de combustíveis aqui na zona norte de Manaus, também foi alvo da violência. Eram por volta das 9 horas da noite, quando dois homens chegaram e anunciaram um assalto. Toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança aqui do estabelecimento. Repare no canto esquerdo do vídeo os dois homens que se aproximam a pé. Um deles está armado e, além de render os clientes, leva toda a renda do caixa. Em seguida, os assaltantes deixam o local, também caminhando. Para as vítimas, a sensação é de total impotência. Às vezes até dentro de casa mesmo a gente tem essa sensação de segurança, então é bem preocupante. Isso, acho que a gente deveria ter uma política pública mais segura, mais voltada para a segurança, para enfrentar esse tipo de situação. E apesar do efetivo militar nas ruas para a população, o policiamento ainda está longe do ideal e sem transmitir confiança. Muitos amigos, inclusive comerciantes aqui, eles falam que as viaturas que ficam próximas aos comércios, né, eles pagam os policiais. Quer dizer, nós estamos pagando, o comércio está pagando a polícia para isso, né? Chegou a esse ponto da gente ter que pagar para a polícia para poder ter segurança. Nós tentamos contato com o comando da Polícia Militar para falar sobre as denúncias e reclamações relatadas na reportagem, mas não tivemos retorno até o fechamento desta edição.
17 celulares, baterias, drogas, tesouras e até facas foram apreendidos na manhã de hoje durante uma revista na unidade prisional de Itacoatiara, coordenada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária com o apoio da Polícia Militar. Atualmente, a unidade prisional abriga 183 presos. De acordo com a SEAP, as revistas preventivas também serão reforçadas no interior do estado. A Defensoria Pública do Amazonas vai tentar anular na Justiça a nova ordem judicial para a desocupação da comunidade Cidade das Luzes, marcada para esta semana. O defensor público Carlos Almeida Filho alega irregularidades no processo e cobra um plano por parte do poder público para garantir abrigo para as famílias que ocupam a área há mais de um ano. Esta manhã, a discussão é em torno da ocupação irregular, que ficou conhecida como Cidade das Luzes, também contou com a presença de parlamentares e representantes de movimentos sociais que reivindicam moradias dignas. Após a primeira tentativa de desocupação da área na região do Tarumã, na zona oeste da capital, uma nova operação foi marcada para acontecer esta semana. Mas este defensor público anunciou durante coletiva de imprensa que vai à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Amazonas para tentar impedir a retirada das pessoas da invasão. O defensor alega irregularidades no processo e defende um plano que assegure as famílias. Oficial que registra que na audiência do Gabinete de Gestão Integrada se recusou a mostrar o mandado para a Defensoria Pública. Por conta dessa situação, tanto uma representação está sendo feita contra o oficial de justiça por conta da irregularidade de seu comportamento, bem como está sendo proposto amanhã para a Corregedoria do Tribunal de Justiça a informação a respeito desse tumulto processual, solicitando correição parcial no processo. Esse e outros ainda expedientes judiciais serão propostos para que se possa evitar com que o processo, de maneira assodada, seja implementado. Ainda segundo ele, também não há um número definido de ocupantes. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas marcou para esta quinta-feira a retomada da reintegração de posse na área que foi invadida pela comunidade Cidade das Luzes. A polícia deve fazer cumprir a nova ordem judicial da Vara Especializada do Meio Ambiente e de Questões Agrárias para desocupar integralmente o terreno dentro da área de proteção ambiental. A operação para a reintegração de posse da área foi iniciada no dia 24 do mês passado, mas a ação foi suspensa por uma decisão da Justiça amazonense para rever a delimitação do terreno a ser desocupado. Nessa ação não havia delimitação das áreas que deveriam ser feitas a remoção, até porque para que isso fosse delimitado, isso deveria estar estabelecido pelo juízo. Havia um apontamento a indicar que seria a Cidade das Luzes, mas existem duas ocupações limítrofes, Parque das Tribos e Comunidade Cristo Rei. Este parlamentar defende a desapropriação de parte da área que seria de propriedade particular como alternativa para resolver o problema. Essa área já consolidada e que particular, inclusive, está reivindicando, que também pretende construir um empreendimento imobiliário, seria oportuno, então, a Prefeitura e o Governo, ou a Prefeitura ou separadamente, fazer a desapropriação. E aí, logicamente, regularizar essas ocupações, no caso, esse loteamento, fazer um loteamento formal. A grande maioria das famílias que estão lá, elas já vêm de outras reintegrações que foram feitas na cidade de Manaus e que, portanto, elas vêm migrando ou saindo de ocupações e tentando um lugar para que elas possam morar, criar seus filhos e viver dignamente. A invasão chamada de Cidade das Luzes foi alvo no começo de outubro de uma operação da SSP em parceria com o Ministério Público para combater organizações criminosas que estariam controlando a ocupação. A paralisação dos rodoviários, iniciada nesta segunda-feira, foi reforçada neste feriado. Desta vez foram os funcionários da empresa Vega, que opera nas zonas norte e centro-oeste de Manaus, que cruzaram os braços. A categoria paralisou 100% da frota para cobrar o pagamento do adiantamento do salário dos trabalhadores. Era para ser um feriado tranquilo. Ismael planejou inclusive visitar a avó. Chamou para almoçar lá, mas até agora é impossível, né? Na Zona Norte, a cada ponto de ônibus, as reclamações se repetiam. Desde 9h30 da manhã. Já se passa das 10 horas e nada de ônibus. Nada de ônibus.
Seria para onde? Aqui para o Monte Pascoal mesmo. Fazer uma visita num parente, né? E até agora, né, o ônibus está demorando, né? Eu fiquei sabendo por intermédio de terceiros que está tendo uma greve, né? Uma redução das linhas aí de ônibus aí. Já outros usuários, mesmo diante da demora, apoiavam o movimento grevista. Mas se você não está recebendo, claro que você vai procurar alguma coisa para mexer, né, com as empresas. E se o transporte público não está funcionando, sobra espaço para os clandestinos. Esse aí ainda passou bem devagar, na tentativa de intimidar o repórter cinematográfico Josenilson Guerreiro. Nesta terça-feira, feriado da Padroeira do Amazonas, funcionários dessa empresa de ônibus no bairro Tarumã não trabalharam. A paralisação atingiu 100% dos funcionários. 77 ônibus deixaram de circular pela cidade. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado, 10 mil usuários ficaram prejudicados, principalmente nas zonas norte e centro-oeste de Manaus. Em frente à garagem da Vega, nenhuma movimentação, nem mesmo de sindicalistas. Além da Vegas, nossa equipe recebeu informação de que funcionários de uma outra empresa também estavam em greve hoje pela manhã. Nós viemos até aqui, na Cidade Nova, e constatamos que os ônibus estão totalmente parados lá dentro, ninguém está trabalhando, e no caso desta empresa, a Líder, desde ontem, que os funcionários paralisaram as atividades. Ontem, funcionários dessa outra empresa na Zona Leste também iniciaram paralisação em protesto ao atraso no pagamento do adiantamento do salário. Mas, por determinação da Justiça, apenas 30% da frota circulou. Nesta terça-feira, os funcionários voltaram ao trabalho.